A chuva martelava contra as janelas da biblioteca municipal como se quisesse entrar à força. Helena ajustou os óculos de leitura no nariz e olhou para o relógio na parede. 6h40 da tarde. Ainda tinha 20 minutos antes de fechar, mas o silêncio pesado do prédio vazio a fazia sentir como se já estivesse trancada ali há horas. Sozinha. Sempre sozinha. Aos 62 anos, Helena Ferreira havia se tornado parte da mobília daquele lugar. 38 anos catalogando livros, organizando prateleiras, recomendando histórias que ela mesma nunca viveria. Suas mãos, marcadas por manchas de idade e veias proeminentes, deslizavam pelos lombos dos volumes com uma familiaridade quase dolorosa. Cada livro era um universo que ela podia tocar, mas nunca habitar de verdade. O cabelo grisalho preso num coque frouxo, a blusa bege de botões que já não fechava tão bem na altura do quadril, a saia plissada azul marinho que usava há anos, Helena era o retrato de alguém que havia desistido de ser vista. Não por preguiça, não por desleixo, mas por cansaço. O tipo de cansaço que vem de décadas se fazendo pequena, discreta, invisível. Ela nunca havia se casado, não por falta de vontade, mas por excesso de medo. Na juventude, houve Rafael, o rapaz de olhos claros que prometeu voltar de São Paulo e nunca voltou. Depois, houve o silêncio. Um silêncio que se estendeu por décadas, preenchido apenas por livros, gatos e a companhia esporádica da irmã mais nova, Sônia, que sempre teve pressa demais para realmente ouvir. Você precisa sair mais, Helena, conhecer gente, se arrumar. A voz de Sônia ecoava na memória, sempre bem intencionada, sempre levemente impaciente. Como se fosse simples, como se Helena soubesse como. A verdade que Helena nunca disse em voz alta é que ela não sabia agradar um homem, não sabia flertar, não sabia seduzir, não sabia nem mesmo conversar sem que as palavras saíssem travadas, desajeitadas, erradas. Aos 62 anos, ela era virgem de afeto, virgem de desejo, virgem de tudo que importava quando se tratava de intimidade. E agora, com o corpo que já não obedecia como antes, com as rugas que se aprofundavam ao redor dos olhos, com os seios que pendiam e a barriga que insistia em existir, agora, que importância havia? Quem olharia para ela e veria algo além de uma senhora que carimbava livros? Helena suspirou e começou a recolher os volumes deixados sobre as mesas. Um exemplar de 100 anos de solidão estava aberto na página 112. Ela o fechou devagar, sentindo o peso das palavras que nunca conseguiria explicar para ninguém. Solidão era isso, não a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão. Você podia estar num quarto cheio e ainda assim sentir o vazio te engolindo por dentro. Foi quando a porta da frente se abriu com um rangido suave. Helena ergueu os olhos, já preparando a frase educada de sempre. Estamos fechando em alguns minutos, mas se for rápido... As palavras morreram na garganta. O homem que entrou era alto, muito alto, e sua presença parecia preencher o espaço de um jeito que Helena não conseguia explicar. A pele negra luzia suavemente sob a luz fraca dos lustres da biblioteca, e os ombros largos sob o sobretudo cinza escuro carregavam uma elegância natural, quase descuidada. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, talvez 60, mas havia algo atemporal nele. O cabelo curto e grisalho nas têmporas, o maxilar marcado, os olhos escuros que varreram o ambiente com curiosidade genuína. Ele tirou o sobretudo molhado e o pendurou no cabideiro próximo à entrada, revelando um suéter de lã azul marinho sobre calças sociais perfeitamente cortadas. Não era ostentação, era gosto, era cuidado. Helena sentiu o coração acelerar de um jeito idiota, adolescente. Baixou os olhos imediatamente, fingindo estar ocupada com a pilha de livros. Boa noite. A voz dele era grave, aveludada, mas carregava um sotaque que Helena não conseguiu identificar de imediato. Ainda dá tempo de consultar o acervo? Ela engoliu seco. Sim, claro, temos mais 15 minutos. Ele sorriu. Não foi um sorriso educado, automático, foi genuíno e chegou aos olhos. 15 minutos é tempo suficiente para encontrar um tesouro, não acha? Helena piscou, sem saber o que responder.
Ele já havia se afastado, caminhando entre as estantes com passos lentos, quase reverentes. Os dedos longos deslizavam pelos lombos dos livros e Helena percebeu que ele não estava apenas procurando algo específico. Ele estava sentindo, tocando, conhecendo. Ela deveria voltar ao trabalho, deveria organizar os últimos detalhes antes de fechar. Mas seus pés não obedeceram. Em vez disso, ela se viu seguindo-o com o olhar, fascinada pela maneira como ele se movia, devagar, sem pressa, como se o tempo fosse um conceito negociável. Ele parou na seção de literatura brasileira e puxou um volume fino de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Abriu na primeira página e leu em silêncio por alguns instantes. Então, ergueu os olhos e encontrou os de Helena. Ela desviou o rosto na mesma hora, sentindo o calor subir pelo pescoço. "Você gosta de Clarice?" ele perguntou, a voz ainda suave, mas agora direcionada a ela. Helena abriu a boca, fechou, tentou de novo. Sim, eu acho ela intensa." "Intensa?" Ele repetiu a palavra como se a estivesse provando. "É uma boa definição. Ela não tem medo de olhar para dentro, não é? De expor as vísceras." Helena assentiu, sem coragem de sustentar o olhar dele por muito tempo. "A maioria das pessoas tem medo disso," ele continuou, fechando o livro devagar. "De olhar para dentro. Preferem a superfície. É mais seguro." Havia algo naquelas palavras que tocou um nervo exposto dentro de Helena. Ela apertou os dedos na borda da mesa. É verdade." Ele se aproximou do balcão onde ela estava, colocando o livro sobre o balcão de madeira gasta. "Posso levar este emprestado?" "Claro, precisa do seu cartão da biblioteca." "Não tenho, acabei de me mudar para a cidade." Helena hesitou, então pegou uma ficha de cadastro. "Então vou precisar de alguns dados. Nome completo, endereço, documento." Samuel Andrade Costa. Ele já estava tirando a carteira do bolso, revelando uma carteira de couro marrom que parecia cara, mas usada com carinho. Ele estendeu um documento e Helena o pegou com dedos trêmulos. Enquanto ela preenchia a ficha, podia sentir os olhos dele sobre ela. Não de um jeito invasivo, mas de um jeito que a fazia sentir vista, realmente vista. "Você trabalha aqui há muito tempo?" ele perguntou. 38 anos. "Isso é impressionante. Deve conhecer cada canto deste lugar." Helena deu um meio sorriso sem erguer os olhos. "Conheço. Às vezes acho que conheço melhor do que a minha própria casa." "E isso é bom ou ruim?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela finalmente ergueu o rosto e encontrou os olhos dele, escuros, profundos, curiosos. "Eu não sei. Acho que é confortável." Conforto nem sempre é a mesma coisa que felicidade. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Helena sentiu algo apertar no peito, uma mistura de desconforto e reconhecimento. Como se ele tivesse acabado de dizer em voz alta algo que ela pensava há anos, mas nunca admitiu. Ela carimbou o livro com mais força do que o necessário e o devolveu a ele. "Devolução em 15 dias. Obrigado." Ele pegou o livro, mas não se afastou imediatamente. "Qual é o seu nome?" "Helena." "Helena?" Ele repetiu, e o nome soou diferente na voz dele. Mais suave, mais importante. "É um nome bonito. Significa luz, sabia?" Ela não sabia o que dizer, apenas acenou com a cabeça. Samuel sorriu de novo, pegou o sobretudo molhado e começou a se afastar. Mas antes de chegar à porta, ele se virou. "Até breve, Helena." E então ele saiu, deixando apenas o cheiro suave de uma Polônia amadeirada e o som da chuva voltando a dominar o silêncio. Helena ficou parada atrás do balcão por um longo minuto, o coração ainda acelerado, as mãos ainda trêmulas. Ela olhou para a ficha de cadastro que havia preenchido. Samuel Andrade Costa, Rua das Acácias 428, empresário. Ela não sabia o que significava empresário. Não sabia de onde ele havia vindo, nem por que havia se mudado para aquela cidade pequena e pacata. Mas sabia, com uma certeza estranha e assustadora, que algo havia mudado. Pela primeira vez em décadas, Helena sentiu algo além de rotina. Sentiu curiosidade. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo, isso ajuda demais.
Naquela noite, Helena trancou a biblioteca, pegou sua bolsa surrada e caminhou até o ponto de ônibus sobre a chuva fina que agora caía como uma névoa. Seu apartamento ficava a 20 minutos dali, um estúdio pequeno no terceiro andar de um prédio antigo, sem elevador. Era o tipo de lugar que cheirava a mofo e solidão, mas que ela havia aprendido a chamar de lar. Quando abriu a porta, foi recebida pelo miado estridente de Flor, sua gata siamesa de 15 anos. A bichana roçou nas pernas de Helena com insistência, exigindo atenção. "Oi, minha linda, eu sei, você está com fome." Helena encheu o potinho de ração, trocou a água e se arrastou até o sofá de 2 lugares encostado na parede. A televisão estava desligada, ela raramente a ligava. O silêncio era mais honesto. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente, parecia habitado. "Até breve, Helena." Por que ele havia dito aquilo? Até breve. Como se fosse voltar, como se ela importasse. Helena balançou a cabeça, irritada consigo mesma. O homem só havia pegado um livro emprestado, nada mais. Ele provavelmente nem se lembraria dela na próxima vez. Mas a verdade que ela não conseguia ignorar, é que ela queria que ele se lembrasse. Ela se levantou, foi até o espelho embaçado do banheiro e se olhou de verdade. O rosto redondo, as bochechas caídas, as rugas ao redor da boca. Os olhos castanhos, que já foram vivos, agora pareciam apagados. O corpo que nunca foi magro, mas que agora carregava o peso dos anos com menos dignidade. "Você é patética, Helena," ela murmurou para o reflexo. "Ele não está interessado em você. Ninguém está." Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte pequena e teimosa dela sussurrava outra coisa. E se estiver? Os dias seguintes se arrastaram com a mesma lentidão de sempre. Helena catalogava livros, atendia os poucos visitantes que apareciam, fingia que tudo estava normal. Mas toda vez que a porta da biblioteca se abria, seu coração dava um pulo idiota. E toda vez que não era ele, uma decepção pesada descia sobre seus ombros. Uma semana se passou. Depois, 2. Helena começou a se convencer de que havia imaginado tudo. Que Samuel Andrade Costa era apenas mais um homem de passagem, que pegou um livro e seguiu em frente. Ela estava sendo ridícula. Até que numa tarde de sexta-feira, enquanto ela organizava a sessão de história, ouviu a voz dele atrás de si. "Olá de novo, Helena." Ela quase derrubou a pilha de livros que segurava. Virou-se de supetão e lá estava ele, o sobretudo cinza, o suéter escuro, o sorriso suave. Oi." As palavras saíram atropeladas. "Vim devolver." Ele ergueu o exemplar de Clarice. "E talvez pegar outro." Helena acenou com a cabeça e pegou o livro, tentando esconder o tremor nas mãos. E o que achou? De Clarice?" Ele inclinou a cabeça pensativo. "Ela me lembrou que sentir dor é estar vivo, e que às vezes a gente precisa olhar para a própria miséria para conseguir enxergar a beleza." Helena ficou sem palavras. "Você lê muito, não é?" ele perguntou, os olhos fixos nela de um jeito que a fazia sentir nua. Sim, é o que eu faço." "Não." Ele balançou a cabeça devagar. "Trabalhar com livros é o que você faz, mas você lê porque precisa, porque é a forma como você respira." O peito de Helena apertou. Como ele sabia disso? Como ele podia ver algo que nem mesmo ela havia colocado em palavras? Eu não... Desculpa." Ele deu um passo para trás, as mãos erguidas num gesto de rendição. "Às vezes eu falo demais. Minha ex-esposa sempre dizia isso." Ex-esposa. A palavra ficou suspensa no ar. Helena sentiu algo estranho. Não exatamente alívio, mas algo próximo. Você é divorciado?" "Viúvo." A voz dele ficou mais baixa. "Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito." Ele deu de ombros, mas havia tristeza nos olhos. "A vida continua. Ou deveria. Ainda estou aprendendo como fazer isso." Helena não sabia o que dizer. Então ela fez algo que nunca faria normalmente. Algo impulsivo, algo assustador. Quer tomar um café? Eu fecho daqui a 15 minutos. Tem uma cafeteria a 2 quadras daqui." As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. E assim que foram ditas, Helena quis morrer.
Ela havia acabado de convidar um homem lindo, elegante, culto, para tomar café. Ela, Helena Ferreira, a mulher invisível. Ele ia recusar, é claro que ia. Ia dar uma desculpa educada e sair pela porta e ela nunca mais o veria de novo. Mas em vez disso, Samuel sorriu. Não foi um sorriso de pena, foi um sorriso genuíno, quase aliviado. Eu adoraria. A cafeteria Estrela d'Alva ocupava o térreo de um sobrado antigo, com mesas de madeira escura e cadeiras desemparelhadas que pareciam ter sido recolhidas de diferentes épocas. O cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma adocicado de pão de queijo e bolo de fubá. Era um lugar simples, quase acanhado, mas havia algo acolhedor naquela desordem organizada. Helena escolheu uma mesa perto da janela, longe dos olhares curiosos dos poucos clientes que restavam àquela hora. Seus dedos tamborilavam nervosos sobre a superfície de madeira enquanto Samuel pedia 2 cafés no balcão. Ela ainda não acreditava que estava fazendo aquilo, que tinha convidado um homem, este homem, para sentar com ela, para conversar com ela. O que vou dizer? Sobre o que a gente vai falar? Eu não sei fazer isso. O pânico começou a subir pela garganta como água fervente. Helena pensou em levantar, inventar uma desculpa qualquer, sair correndo. Mas então Samuel voltou, carregando 2 xícaras de porcelana branca e um sorriso tranquilo, e ela se viu presa ali, incapaz de se mover. Ele colocou uma xícara na frente dela e se sentou, esticando as pernas longas sob a mesa. "Obrigada", Helena murmurou, segurando a xícara como se fosse uma boia em alto mar. "É um lugar agradável", Samuel disse, olhando ao redor com aprovação. "Tem personalidade. Não é como essas cafeterias de franquia onde tudo é padronizado até a última colher." Helena acenou com a cabeça, sem saber o que dizer. Tomou um gole de café e sentiu a língua queimar. Perfeito. Agora ela ia passar o resto da noite com a boca ardendo. "Você vem aqui sempre?" ele perguntou. "Às vezes, depois do trabalho. Quando não estou com vontade de ir direto para casa." "Você mora sozinha?" A pergunta era casual, mas Helena sentiu o peso dela. Sozinha. Essa palavra que a definia há tanto tempo. "Moro. Eu e minha gata, Flor." "Flor?" Ele sorriu. "Nome delicado. Ela é brava ou dócil?" "Depende do humor." Helena sentiu os lábios curvarem num meio sorriso. "Geralmente ela só tolera minha presença porque eu alimento ela." Samuel riu, uma risada baixa e genuína que fez algo estranho acontecer no peito de Helena. Como se um nó antigo estivesse começando a se desfazer. Gatos são assim, eles não fingem. Se não gostam de você, deixam claro. Eu sempre admirei isso. "Você tem animais?" "Tinha. Um Golden Retriever chamado Beethoven. Ele morreu no ano passado. Velho, cansado. A voz dele ficou mais suave. Ainda não tive coragem de ter outro. A casa parece muito silenciosa sem ele." Helena entendeu aquele silêncio. Conhecia-o intimamente. É difícil. Preencheu o vazio. Samuel ergueu os olhos para ela. E havia algo ali. Reconhecimento, talvez. Ou empatia. É difícil. Eles ficaram em silêncio por um momento. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que entendem a dor uma da outra sem precisar explicar. "Posso te fazer uma pergunta?" Samuel disse, inclinando-se levemente para frente. Helena sentiu o coração acelerar. "Pode. Por que você me convidou para tomar café?" A pergunta a pegou desprevenida. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Por quê? Por que ela havia feito aquilo? Por que ele havia? Porque ele falava com ela como se ela fosse interessante. Porque pela primeira vez em décadas, alguém havia entrado na biblioteca e enxergado Helena. Não a funcionária, não a mulher invisível, mas ela, a pessoa. Mas como dizer isso sem soar desesperada, sem soar patética? Eu não sei, ela mentiu, baixando os olhos. Foi impulso. Desculpa se foi inapropriado. Inapropriado? Ele pareceu genuinamente surpreso. Helena, foi a coisa mais gentil que alguém fez por mim em meses. Eu só perguntei porque fiquei curioso. Você parece cautelosa. Não é o tipo de pessoa que convida estranhos para tomar café. Ela mordeu o lábio. Não sou. Então eu devo ser especial. A frase saiu em tom de brincadeira, mas havia algo por baixo dela. Algo que fez o rosto de Helena esquentar. Você pareceu sozinho, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Quando falou da sua esposa, pareceu que carregava muito peso. Samuel ficou quieto por um momento.
Então ele acenou devagar com a cabeça. Você tem razão. Eu estou sozinho. E o peso está ficando mais leve, mas ainda está lá. Ele tomou um gole de café. É por isso que eu me mudei para cá. Precisava sair de São Paulo, recomeçar, ou pelo menos tentar. O que você fazia lá? Consultoria financeira. Ajudava empresas a se reestruturarem, a não quebrarem. Passava mais tempo em reuniões e aviões do que em casa. Ele fez uma pausa. Foi uma das coisas que Marina, minha esposa, mais reclamou. Que eu não estava presente. E ela tinha razão. Helena ouviu a dor na voz dele, a culpa. Você não sabia que ela ia ficar doente. Não, mas isso não muda o fato de que desperdicei tempo. Tempo que nunca vou recuperar. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas e honestas. Helena conhecia aquele arrependimento. Não da mesma forma, mas conhecia. O arrependimento de deixar a vida passar enquanto você está ocupado demais tendo medo de vivê-la. E agora? Ela perguntou baixinho. O que você vai fazer aqui? Ele deu de ombros. Não sei ainda. Estou dando aulas de economia na universidade, meio período. Tenho investimentos que me sustentam. Mas, principalmente, estou tentando aprender a desacelerar, a ver as coisas, a realmente estar presente. Helena sentiu algo apertar no peito. Havia tanta honestidade naquelas palavras, tanta vulnerabilidade. Deve ser difícil, ela disse, reaprender a viver de um jeito diferente. Ele a olhou nos olhos. E você, Helena? Você está vivendo ou só existindo? A pergunta foi como um soco no estômago. Helena abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. Porque a verdade brutal e inegável, era que ela estava apenas existindo. Anos, há décadas. Eu não sei, ela sussurrou. Tudo bem. A voz dele era gentil, sem julgamento. A maioria das pessoas não sabe. A gente passa a vida inteira tentando descobrir. Eles ficaram ali até a cafeteria começar a fechar. E quando finalmente se levantaram para sair, Samuel fez algo inesperado. Ele estendeu a mão e tocou levemente o cotovelo de Helena. Posso te acompanhar até em casa? O toque foi breve, respeitoso, mas foi suficiente para fazer cada terminação nervosa do corpo de Helena acordar de uma vez. Você não precisa. Eu sei, mas eu gostaria. A caminhada até o prédio de Helena durou 15 minutos. O ar da noite estava fresco, e a cidade pequena já estava quase toda às escuras. Apenas alguns postes de luz iluminavam as calçadas irregulares. Eles andaram lado a lado, não muito perto, mas perto o suficiente para que Helena sentisse a presença dele como um campo magnético. Você cresceu aqui? Samuel perguntou. Sim, nasci e cresci. Nunca saí. Por escolha ou por circunstância? Helena hesitou. As duas coisas, eu acho. Quando era jovem, havia um rapaz, Rafael. A gente tinha planos de se casar, de ir para São Paulo juntos. Ele ia estudar medicina, e eu ia com ele. Ela deu uma risada sem humor. Mas ele foi primeiro. Disse que me chamaria assim que se estabelecesse. Eu esperei 2 anos. E então chegou uma carta dele, dizendo que tinha conhecido outra pessoa. Samuel ficou quieto, apenas ouvindo. Depois disso, Helena continuou, a voz mais baixa, eu não tive coragem de tentar de novo. Fiquei aqui, arranjei um emprego na biblioteca. E a vida foi passando. Você amava ele? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Eu achava que sim, mas agora, olhando para trás, acho que eu amava a ideia dele. A ideia de ser amada, de não ficar para trás. Samuel parou de caminhar. Helena parou também, virando-se para ele. E você nunca mais se apaixonou? Ele perguntou, os olhos fixos nela. Helena engoliu seco. Não, eu não sei como fazer isso. Não sei como me aproximar de alguém. Como ser desejável. As palavras saíram num fio de voz, carregadas de vergonha. Mas uma vez ditas, não havia como retirá-las. Samuel deu um passo à frente, apenas um, mas foi o suficiente para que o espaço entre eles parecesse menor, mais íntimo. Helena, ele disse, a voz grave e cuidadosa. Você acha mesmo que não é desejável? O coração dela disparou. Ela queria desviar o rosto, fugir, desaparecer.
mas algo na voz dele a manteve ali, presa. Eu sou realista. Eu tenho 62 anos. Eu sou velha. Você é linda. As palavras caíram entre eles como pedras na água, criando ondas que se expandiram e se expandiram. Helena deixou escapar uma risada nervosa. Você não precisa mentir. Eu nunca minto. A voz dele era firme agora, quase severa. Você acha que beleza é só o que a gente vê aos 20 anos? Corpo magro, pele sem marcas? Ele balançou a cabeça. Beleza está na forma como seus olhos se iluminam quando você fala de livros. Está na gentileza que você carrega, mesmo depois de tudo que passou. Está na coragem que você teve de me convidar para tomar café, mesmo estando com medo. Helena sentiu os olhos arderem. Não podia estar ouvindo aquilo. Não podia estar acontecendo. Eu não sei o que fazer com isso, ela sussurrou, a voz quebrando. Eu não sei agradar um homem, não sei flertar, não sei nada. Samuel deu mais um passo à frente. Agora eles estavam tão perto que Helena podia sentir o calor dele, o cheiro da colônia amadeirada que ele usava. Então deixa eu te guiar. A voz dele era um sussurro rouco, carregado de algo que Helena não conseguia nomear. Desejo? Ternura? Ou as duas coisas juntas? Eu não entendo. Ele ergueu a mão devagar, tão devagar que Helena teve tempo de recuar se quisesse, mas ela não recuou. E então os dedos dele tocaram levemente o rosto dela, acariciando a curva da bochecha com uma delicadeza que a fez tremer. Você não precisa saber de nada, ele disse, os olhos fixos nos dela. Você só precisa confiar. Você consegue fazer isso? Helena não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Samuel sorriu, um sorriso suave, protetor, e baixou a mão. Boa noite, Helena. E então ele se afastou, deixando-a ali, parada na calçada, tremendo da cabeça aos pés, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Helena entrou no apartamento como um fantasma. Flor miou, exigindo atenção, mas ela mal registrou. Apenas se deixou cair no sofá, o coração ainda acelerado, as mãos ainda trêmulas. Deixa eu te guiar. O que isso significava? O que ele estava oferecendo? E por quê? Por que ele, um homem lindo e culto e bem-sucedido, estaria interessado nela? Helena fechou os olhos e tentou respirar, mas tudo que ela conseguia sentir era o fantasma do toque dele, e tudo que ela conseguia ouvir era a voz dele dizendo que ela era linda. Pela primeira vez em décadas, Helena se permitiu acreditar, mesmo que só por um instante, que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser amada. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Helena não sabia se Samuel voltaria à biblioteca. Não sabia se aquela noite havia sido apenas um momento de gentileza passageira ou se havia significado algo mais. Mas então, na terça-feira seguinte, ele apareceu de novo. Desta vez, ele não estava lá para pegar um livro. Estava lá por ela. Oi, ele disse, encostando no balcão com as mãos nos bolsos. Oi, ela respondeu, o rosto esquentando. Você tem planos para hoje, depois do trabalho? Helena piscou. Não. Ótimo, porque eu pensei que a gente podia jantar juntos, se você quiser. O coração dela deu um salto. Jantar? Comida, conversa, nada muito elaborado. Ele sorriu. A menos que você prefira algo mais formal. Não, jantar está bom, está ótimo. Então eu te busco às 7? Helena acenou com a cabeça, sem conseguir formar palavras. E quando Samuel saiu pela porta, ela se deu conta de que estava sorrindo, realmente sorrindo. Helena passou a tarde inteira num estado de pânico controlado. Depois que Samuel saiu, a realidade do que ela havia concordado caiu sobre ela como uma avalanche. Um jantar, com ele. Um homem de verdade. Um homem que a olhava como se ela importasse. Às 5 da tarde, ela trancou a biblioteca com mãos trêmulas e correu para casa. Tinha 2 horas para se transformar em alguém apresentável, alguém que não envergonhasse Samuel. O armário revelou apenas vestidos desatualizados e blusas sem graça.
Helena puxou um vestido azul marinho que havia comprado há 5 anos, para o casamento da sobrinha. Nunca tinha usado de novo. Experimentou e franziu a testa para o reflexo no espelho. O tecido esticava na barriga, marcando cada curva que ela preferia esconder. Mas não havia tempo para milagres. Ela tomou banho, lavou o cabelo, passou um batom rosado que encontrou no fundo da gaveta. O resultado ainda era Helena, 62 anos, rugas, corpo imperfeito. Mas havia algo diferente, algo nos olhos, uma centelha que não estava lá antes. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Helena pegou a bolsa, respirou fundo e abriu a porta. Samuel estava ali, usando uma camisa branca levemente aberta no colarinho sob um blazer cinza. Ele segurava um pequeno buquê de lírios brancos. "Para você", ele disse, estendendo as flores. Helena pegou o buquê com dedos trêmulos, incapaz de falar. Ninguém nunca tinha lhe dado flores, nunca. "São lindas", ela conseguiu sussurrar. "Você está linda." O elogio deveria soar vazio, automático, mas a forma como ele disse, olhando diretamente nos olhos dela, sem pressa, sem hesitação, fez Helena acreditar que ele realmente via o que estava dizendo. O restaurante era um lugar discreto à beira do rio, com mesinhas de madeira e velas bruxulhantes. Samuel havia reservado um canto mais afastado, longe do movimento. A luz dourada das velas suavizava os traços dele, e Helena se pegou observando a curva do maxilar, a forma como os olhos dele se estreitavam quando sorria. Eles pediram. Samuel escolheu vinho tinto, mas quando Helena hesitou, ele mudou para suco de uva. "Você não precisa mudar por mim", ela protestou. "Não mudei por você, mudei porque prefiro estar completamente presente." Ele se inclinou ligeiramente para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Eu quero lembrar de cada segundo desta noite." O coração de Helena bateu descompassado. Como ele fazia aquilo? Como ele transformava frases simples em declarações que a deixavam sem ar? "Posso te fazer uma pergunta?" ela disse, reunindo coragem. "Sempre." "Por que eu? Você é um homem bem-sucedido, culto, bonito. Você poderia estar com qualquer pessoa. Por que está perdendo tempo comigo?" Samuel ficou quieto por um momento, apenas olhando para ela. Então ele esticou a mão sobre a mesa e, devagar, envolveu os dedos dela com os dele. O toque foi elétrico. "Porque quando eu olho para você, eu vejo verdade. Você não está tentando ser algo que não é. Você não está tentando me impressionar ou me conquistar com jogos. Você é apenas você. E isso, Helena, é raro, mais raro do que você imagina." Helena sentiu os olhos arderem. "Eu não sei como ser outra coisa. Eu passei a vida inteira sendo invisível." "Você nunca foi invisível. As pessoas é que não estavam olhando direito." Ele apertou levemente os dedos dela. "Mas eu estou olhando, e eu vejo você." As lágrimas finalmente escaparam, deslizando pelas bochechas de Helena antes que ela pudesse detê-las. Ela tentou puxar a mão, envergonhada, mas Samuel segurou com firmeza. "Não", ele disse suavemente. "Não esconde. Deixa eu ver." E Helena, pela primeira vez na vida, deixou-o ver sua vulnerabilidade, sua dor, seu medo. E em vez de recuar, ele se aproximou mais. Depois do jantar, eles caminharam pela margem do rio. A noite estava fresca e a lua se refletia nas águas escuras como prata derretida. Helena enrolou os braços em torno do corpo, tentando se proteger do frio, mas então sentiu algo quente e pesado cair sobre seus ombros. O blazer de Samuel. "Você vai ficar com frio", ela protestou. "Eu estou bem", ele sorriu. "Você já reparou que sempre se preocupa com os outros, mas nunca consigo mesma?" Helena não tinha resposta para isso, porque ele estava certo. Eles andaram em silêncio por um tempo, apenas o som de seus passos e o murmúrio distante da água. Então Samuel parou, virando-se para ela. "Helena, eu preciso te dizer uma coisa." O tom sério na voz dele fez o estômago dela revirar. "O quê?" "Eu estou interessado em você. Não como amigo, não como alguém que está matando o tempo. Eu quero te conhecer, quero estar perto de você. Quero te guiar, como eu disse antes, mas só se for isso que você quer também." Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ia desmaiar. Eu não sei o que fazer." Ela finalmente admitiu, a voz quebrando.
Eu nunca tive nada assim. Eu não sei como me entregar a alguém. Eu tenho medo de decepcionar você. Samuel deu um passo à frente, tão perto agora que Helena podia sentir o calor do corpo dele. Você não vai me decepcionar, porque eu não estou esperando perfeição. Eu só quero que você seja honesta comigo. E consigo mesma. Ele ergueu a mão, tocando levemente o queixo dela, fazendo-a erguer o rosto. Você confia em mim? Helena olhou nos olhos dele, aqueles olhos escuros, profundos, gentis, e sentiu algo dentro dela ceder. Uma parede que ela havia construído há décadas, tijolo por tijolo, começou a ruir. Eu quero confiar. Isso é suficiente. Ele abaixou o rosto, devagar, dando-lhe tempo para recuar, mas Helena não recuou, e então os lábios dele tocaram os dela. O beijo foi suave, quase reverente. Não foi invasivo ou desesperado, foi uma pergunta, um convite. E Helena, tremendo da cabeça aos pés, respondeu. Ela nunca tinha sido beijada assim. Nunca tinha sentido essa mistura de ternura e desejo, essa sensação de ser preciosa, de ser desejada. Quando eles se afastaram, Helena estava chorando de novo, mas desta vez não era tristeza, era alívio. As semanas seguintes foram uma revelação. Samuel não apressou nada. Ele aparecia na biblioteca quase todos os dias, às vezes para pegar livros, às vezes apenas para sentar e conversar com Helena durante seu intervalo. Ele a levava para jantar, para caminhar, para assistir ao pôr do sol no mirante da cidade. E devagar, passo a passo, ele a ensinava a receber afeto. Ele segurava a mão dela enquanto caminhavam, beijava a testa dela antes de se despedir, abraçava-a quando ela estava triste, sem pedir explicações. E Helena, lentamente, aprendeu a não recuar. Aprendeu a aceitar que ela merecia aquilo. Que ela merecia ser tocada com carinho, ser olhada com desejo, ser amada. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde, enquanto almoçavam num pequeno restaurante, uma mulher mais velha parou ao lado da mesa deles. Helena a reconheceu. Era Dona Lúcia, uma frequentadora da biblioteca e fofoqueira notória do bairro. Helena, que surpresa! A voz da mulher era açucarada demais para ser genuína. Não sabia que você estava acompanhada? Os olhos de Dona Lúcia deslizaram de Helena para Samuel, avaliando, julgando. Boa tarde, Dona Lúcia, Helena disse tentando manter a voz firme. E quem é seu amigo? Dona Lúcia perguntou sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Samuel se levantou, estendendo a mão com cortesia impecável. Samuel, prazer. Dona Lúcia apertou a mão dele, mas os olhos dela já estavam saltando de volta para Helena. Que gracinha! Vocês dois juntos? Havia veneno na doçura da voz. Nunca imaginei que você, Helena, ainda fosse capaz de conquistar alguém. Pensei que já tinha desistido dessas coisas. O sangue de Helena gelou. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. A humilhação queimava como ácido. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Samuel falou, e havia aço na voz dele. A senhora está enganada. Ele olhou Dona Lúcia diretamente nos olhos, sem sorrir. Foi Helena quem me conquistou, e eu me considero o homem mais sortudo desta cidade por isso. Dona Lúcia piscou, claramente desconcertada. Ah, eu só estava... Apreciamos sua visita, mas estávamos no meio de uma conversa particular. A voz de Samuel era educada, mas firme. Tenha um bom dia. A mulher balbuciou algo ininteligível e se afastou, o rosto vermelho. Helena estava tremendo, mas não de humilhação. Era outra coisa. Gratidão, admiração e algo mais profundo. Algo que ela ainda tinha medo de nomear. Samuel sentou-se de novo e segurou a mão dela sobre a mesa. Você não merece ser tratada assim. Eu estou acostumada. Não deveria estar. Ele apertou levemente os dedos dela. E eu não vou permitir que ninguém te diminua na minha frente. Nunca. Helena olhou para ele, realmente olhou, e viu não apenas um homem bonito ou bem-sucedido. Viu alguém que a defendia, alguém que a via como igual. Alguém que a amava. Sim, amava. Ela podia ver nos olhos dele, podia sentir na forma como ele a tocava.
E pela primeira vez, Helena não teve medo de acreditar. 2 meses depois, numa noite de sábado, Samuel a levou para sua casa pela primeira vez. Era uma casa simples, mas elegante. Uma construção térrea com jardim nos fundos e grandes janelas que deixavam a luz entrar. Ele havia decorado com gosto, mesclando modernidade com toques pessoais, fotos de viagens, livros espalhados, plantas bem cuidadas. É lindo, Helena disse olhando ao redor. Ainda está incompleto. Ele a puxou suavemente pela mão, guiando-a até a varanda dos fundos. Mas está começando a parecer um lar. Eles se sentaram num balanço de madeira, o céu da noite estrelado acima deles. Samuel passou o braço pelos ombros de Helena e ela se encostou nele, sentindo o calor do corpo dele, o ritmo tranquilo da respiração. Eu nunca achei que teria isso, ela disse baixinho. O quê? Isso. Alguém. Pertencer a alguém. Samuel virou o rosto dela para ele, os dedos suaves sobre o queixo dela. Você não pertence a mim, Helena. Você está comigo. É diferente. Ele beijou a testa dela, depois a têmpora, depois a bochecha. Mas, se você quiser, a gente pode construir algo juntos. Algo novo. Algo só nosso. Helena sentiu as lágrimas virem de novo, mas desta vez ela não as escondeu. Eu quero muito. Então fica comigo. Não hoje, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Quando você sentir que este pode ser seu lar também. E Helena, olhando nos olhos dele, soube que já estava pronta, porque pela primeira vez na vida ela não estava fugindo do amor, estava correndo em direção a ele. 5 anos se passaram como uma canção suave, daquelas que você não percebe que está cantarolando até dar por si sorrindo sem motivo aparente. A biblioteca municipal estava em festa. Cartazes coloridos anunciavam a aposentadoria de Helena Ferreira após 43 anos de serviço dedicado. Havia bolos, salgadinhos e uma multidão de pessoas que vieram se despedir. Colegas, leitores antigos, crianças que ela havia ensinado a amar livros. Mas Helena só tinha olhos para o homem parado ao lado da mesa de doces, sorrindo para ela com aquele sorriso que ainda fazia seu coração disparar. Samuel. Eles tinham se casado 3 anos atrás, numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa que agora compartilhavam. Helena havia se mudado para lá aos poucos, levando seus livros, suas plantas, sua gata Flor, que, surpreendentemente, havia aceitado Samuel com uma tolerância quase afetuosa. A vida deles era simples, mas plena. Samuel ainda dava aulas na universidade, mas agora reservava as tardes para estar com ela. Helena havia começado um clube de leitura para mulheres da terceira idade, que se reunia toda semana na casa deles. O grupo cresceu. 8, 10, 15 mulheres que, como ela, haviam passado o ano e se sentindo invisíveis e agora descobriam que ainda havia histórias para viver, não apenas para ler. Eles viajavam quando podiam, pequenas viagens de carro para cidades vizinhas, praias tranquilas, montanhas serenas. Samuel havia ensinado Helena a dirigir, e ela nunca esqueceria a primeira vez que pegou a estrada sozinha, as mãos no volante, o vento nos cabelos grisalhos, sentindo-se livre de um jeito que nunca imaginou possível aos 67 anos. E todas as noites, antes de dormir, eles se deitavam juntos no balanço da varanda, olhando as estrelas, conversando sobre tudo e nada. Às vezes, Helena lia em voz alta, poesia, contos, trechos de romances que a tocavam. E Samuel ouvia, a cabeça apoiada no ombro dela, os dedos entrelaçados aos dela, como se não houvesse lugar no mundo onde ele preferisse estar. Helena nunca imaginou que a vida podia ser assim, que o amor podia chegar tarde, mas ainda assim chegar com força total, que ela podia ser desejada, amada, valorizada, não apesar de sua idade, mas com ela. Que as rugas no rosto dela eram, para Samuel, mapas de uma vida vivida. Que o corpo dela, imperfeito e marcado pelo tempo, era para ele um território sagrado que ele explorava com reverência e desejo. Ela havia aprendido, finalmente aprendido, que nunca é tarde demais para recomeçar, que a invisibilidade é uma mentira que o mundo conta para mulheres como ela, mas que basta um par de olhos certos para desmentir essa mentira completamente. Agora, enquanto observava Samuel atravessar a sala em direção a ela, Helena sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. Gratidão por ter tido coragem de convidá-lo para aquele café. Gratidão por ter acreditado, mesmo com medo, que ela merecia ser amada.
Gratidão por cada dia, cada conversa, cada toque, cada beijo que eles haviam compartilhado. Ele estendeu a taça para ela e beijou seu rosto suavemente, demorando ali por um segundo a mais, como sempre fazia. Pronta para a próxima aventura, senhora Costa? Helena sorriu, um sorriso genuíno, pleno, livre, o tipo de sorriso que ela nunca pensou que fosse capaz de dar. Mais do que pronta. E de mãos dadas, eles saíram da biblioteca, deixando para trás o passado de solidão e caminhando juntos em direção ao futuro que tinham construído. Um futuro onde Helena nunca mais seria invisível, porque ela tinha encontrado alguém que havia, realmente havia. E isso simples e imenso ato de ser vista havia mudado tudo. Enquanto caminhavam pela calçada iluminada pelo sol da tarde, Helena pensou em todas as mulheres que, como ela, achavam que já era tarde demais, que o amor era privilégio da juventude, que corpos envelhecidos não mereciam desejo, que solidão era destino, não circunstância. E ela desejou com todo o coração que cada uma delas pudesse sentir o que ela estava sentindo agora. Essa certeza profunda e inabalável de que valia a pena, que elas valiam a pena, que nunca, jamais é tarde demais para ser amada. Porque se Helena Ferreira, 67 anos, bibliotecária aposentada, mulher comum com vida comum, podia encontrar o amor verdadeiro depois de décadas de invisibilidade, então qualquer uma podia. Bastava acreditar, bastava ter coragem, bastava dar o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem saber agradar um homem. Porque o homem certo não precisava ser agradado. Ele só precisava ver você. E quando ele visse, realmente visse, o resto viria naturalmente. Como uma história que se escreve sozinha, página por página, beijo por beijo, dia após dia. Samuel apertou a mão dela, e Helena apertou de volta, sentindo o anel de casamento no dedo. Aquele aro simples de ouro que ela nunca pensou que usaria. E enquanto caminhavam juntos sobre o céu azul de primavera, ela soube com absoluta certeza que esta era a melhor parte de sua história. Não o começo, cheio de dor e solidão, não o meio, cheio de medo e dúvida, mas este final, que na verdade era apenas um outro começo. O começo de uma vida vivida plenamente. O começo de um amor maduro, profundo, verdadeiro. O começo de tudo que ela sempre mereceu, mas só agora tinha coragem de aceitar. E se você está aí, ouvindo esta história e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Helena ou a esperança que Samuel trouxe, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só dela, ela pode ser sua também. Não importa quantos anos você tem, não importa quantas decepções você já viveu, não importa quantas vezes você se sentiu invisível ou indesejada, você merece amor, você merece ser vista. Você merece recomeçar. Então, se essa história tocou você de alguma forma, se ela plantou uma sementinha de esperança no seu coração, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, você já se sentiu invisível? Você já teve medo de que era tarde demais? Porque eu aposto que você não está sozinha nessa. E às vezes, só de saber que outras pessoas sentem o mesmo, a gente já se sente um pouco menos sozinha. E lembra, não importa onde você está agora, não importa quantas páginas da sua história já foram escritas, sempre há espaço para um novo capítulo. Sempre há tempo para o amor chegar, sempre há uma chance de recomeçar. Até a próxima história, e que ela te encontre bem, te encontre esperançosa, te encontre acreditando que você merece tudo de bom que a vida ainda pode te dar, porque você merece, sempre mereceu.